Olá a todos, muito bom falar com todos vocês da nossa querida Haitiara, comunidade Haitiara. E hoje estamos aqui com a Beatriz Cordeiro, nossa coordenadora, né, financeira da escola, com o Bruno Jubileu e com a Cristina, né, nossos diretores também. E hoje a nossa conversa é sobre nota fiscal paulista. Alguns detalhes, né, que não conseguimos colocar no Amanagé, em outros momentos, né, nos nossos comunicados. Então, obrigado, Bia, por estar aqui conosco e esclarecer esses pontos, né? Eu queria começar, né, com a pergunta clássica. Então, o que eu faço, né, para colaborar com a Itiara por esse mecanismo do nota fiscal paulista, né? Que é tão importante para a sustentabilidade da nossa APA. Obrigado, Bia. Oi, gente, prazer. Então, para se cadastrar é muito simples. A escola já tem alguns materiais de apoio, a gente tem vídeos, tem um folder, tem panfleto. Basta entrar no site da Receita Federal com o seu CPF, fazer um cadastro, vai gerar uma senha, e a partir disso, pedir em toda a compra que você fizer, pedir o CPF na nota. Então, você entra, se cadastra e dentro do site mesmo você pode cadastrar a APA como a sua doação, a nota que você pedir, em vez de ir para o seu CPF, vai para o CNPJ da APA. E a partir disso você começa a fazer as doações para a escola. Então esse é o primeiro passo, se cadastrar no site, colocar o CNPJ da escola para doação. A doação para a pessoa física, como vocês podem ter já experienciado, a gente recebe um retorno muito pequeno, mas para a escola, para a APA, é diferente. Como é uma associação sem fins lucrativos, é um CNPJ, o cálculo do retorno das notas é muito maior. Então, faz uma diferença grande a doação para a APA. E Bia, uma pergunta simples. Depois que eu faço o cadastro, né, eu fico livre de fazer qualquer outra coisa, tipo, tomou a primeira dose, eu posso sair por aí, né, sem máscara, né, tô livre, né, protegido, né? Eu fiz o cadastro lá e tá tranquilo, não preciso fazer mais nada. Não, Sérgio, é como na vacinação, né? Você fez o cadastro como se fosse a primeira dose. Aí você precisa esperar até o segundo mês. Então, por exemplo, eu me cadastro hoje em maio. Eu preciso esperar até julho, e aí, antes do dia 25 de julho, eu preciso entrar no site novamente e fazer um primeiro resgate. Esse primeiro resgate vai entrar para a minha conta, para o meu CPF, na conta que eu cadastrei lá. E a partir desse primeiro resgate, o sistema entende que você de fato é uma pessoa que foi lá, cadastrou e se deu o trabalho de voltar no segundo mês e fazer o resgate, e aí a doação passa a ser automática. Então, você vai fazer esse primeiro resgate, não se assuste que o valor vai ser bem baixinho, mas quando a partir disso as suas doações passarem aí para a escola, elas vão ser muito mais significativas. E aí, a partir disso, então, você tomou a segunda dose e está tranquilo. Aí é automático, sempre que você fizer uma compra, você pede o CPF na nota e já vai automaticamente para a APA. Muito Deixa bom, eu Bia. fazer Então, uma. existe uma ativação da conta, né? Então, tem um Isso. cadastro e uma posterior ativação efetiva. Muito obrigado, Bia. Queria fazer uma pergunta, Bia. Quantas pessoas hoje a gente tem doando para a escola? Então, Cris, a gente tem, em maio, um total de 107 doadores, 107 CPFs cadastrados. Desses 107, 91 são doadores plenos, são esses que já tomaram a segunda dose, que já fizeram o resgate, o primeiro resgate, né, no segundo mês, e já está tudo certinho automático. Mas a gente ainda tem 16 doadores que o sistema chama de doadores restritos, que estão lá cadastrados, colocaram o CNPJ da escola para doação, mas ainda não fizeram esse resgate. Então, é muito importante que todo mundo que se cadastrou volte depois de 2 meses, né, no segundo mês,
e faça esse primeiro resgate antes do dia 25, antes de fechar o final do mês, para que as doações passem a serem revertidas para a escola. Eu posso fazer o resgate logo depois que fizer o cadastro? Eu acredito que tem que dar esse tempo. Eles pedem para você esperar até o segundo mês, para poder também juntar e processar as notas, os cupons que você foi pedindo. Tem sempre um delay, sabe? Do quando você faz a compra e o cupom entrar no sistema e validar. Então, é só a partir do segundo mês. E, Bia, só uma pergunta. Dá para saber quem está doando, quem não está doando, qual loja, como é que funciona isso? Não dá, Bruno. A informação dos doadores é sigilosa. Então, a gente sabe a quantidade de doadores, mas a gente não sabe quem são. E o que a gente consegue é puxar um extrato sobre os cupons que estão sendo doados. Então, a gente consegue ver quais são os estabelecimentos onde foram feitas as compras e qual o valor dessas compras e quanto desse valor depois foi revertido para a escola. Então, tem o valor do cupom e o valor da doação. Entendi. Mas a gente não sabe qual CPF gerou a compra, sabe? A gente sabe só Sim. o CNPJ da loja onde foi comprado. Você consegue... desculpa. Pode falar, Cris, por Você favor. consegue dar um exemplo para a gente? Então, uma compra... A gente não sabe, não precisa falar de onde, mas gerou tanto, enfim, qual é o retorno que a gente consegue receber isso? Então, Cris, é bem variado. Pelo que eu estou vendo, assim, a gente puxa um extrato e é sempre uma coisa que é legal de falar é que demora sempre 4 meses para a gente receber o dinheiro. Então, se eu faço uma compra em janeiro, a APA consegue resgatar esse cupom só em maio. Então, esse mês de maio agora, a gente fez o resgate de janeiro. E quando eu olho no extrato, tem lá o CNPJ, o nome da empresa, né? E o valor. Varia muito de estabelecimento para estabelecimento o tanto que retorna. Então, eu acredito que varia de acordo com o tipo de produto e também o tipo de estabelecimento. Por exemplo, eu vi que alguns supermercados, principalmente os supermercados que a gente tem em Botucatu, são uma fonte maravilhosa de retorno para a escola. Primeiro porque todo mundo faz compra de supermercado, né? Então tem bastante nota de supermercado. E segundo porque são notas que retornam bastante, assim, mais de 50% do valor da nota vem para a escola, em alguns casos. Agora, eu vi também um supermercado que é uma rede grande, uma multinacional, inclusive, que não tem em Botucatu, mas que tem em outras cidades. Imagino que a gente tenha familiares com o CPF cadastrado, enfim, fazendo compras e doando para a escola em outras cidades. E esse supermercado, por acaso, eu não entendo ao certo porquê, retornou muito pouquinho. Então, varia bastante. Mas, de toda forma, não tem problema, porque além do retorno de cada cupom que a gente recebe, quanto mais cupons a gente tiver, aumentam as nossas chances de ganhar um sorteio. Então, além do retorno de cada cupom, todas as instituições cadastradas participam de um sorteio da Nota Fiscal Paulista que doa assim, valores altos, de 100 mil reais, de 50 mil reais, e a escola, inclusive, já foi contemplada um ano com isso. Então, quanto mais cupons a gente tiver, maiores as nossas chances de ser sorteado, né? Então, mesmo se for um estabelecimento, por exemplo, posto de gasolina, algumas farmácias são itens de consumo que no cálculo da reversão da doação não dão nada, mas o cupom ainda vale para o sorteio. Então, tá tudo bem, assim, pode resgatar em todos os lugares, que quanto mais melhor, né? De qualquer forma, pode beneficiar a APA, né? Exato. Só é importante, então, a gente lembrar de pedir o CPF, né? Exato, exato. Então, na verdade, são 3 passos, né? O primeiro é o cadastro, que faz uma vez só. O segundo é o primeiro resgate, que também faz uma vez só. E aí o terceiro é sempre, em todas as compras, pedir o CPF na nota.
Uma curiosidade, um pai quer saber, quanto será que eu estou conseguindo doar para a escola? Ele consegue saber? Ele não consegue, Cris. Ele pode entrar no seu próprio cadastro, né, na sua página lá no site com seu CPF e sua senha, e ver todas as notas que estão sendo doadas, mas não consegue ver o valor, o quanto que reverteu para a escola. Isso, e aí a escola consegue ver todas as notas, mas não consegue ver o CPF de quem doou. Então fica esse. A gente consegue saber que, por exemplo, a gente tem 96 doadores e esse mês deu tantos reais, né? Assim, dá para fazer uma média por CPF, mas exatamente assim a gente não consegue saber. Mas o que importa é a doação que chega, né? Então, tudo bem. Exatamente. E aí, uma outra E coisa que é interessante para quem quiser, existe também um aplicativo de celular da Nota Fiscal Paulista. Então, você pode tanto se cadastrar pelo site, como pelo aplicativo. E lá no aplicativo, para quem não está com a doação automática, você pode usar o scanner de QR Code e ver direto na nota. Assim, você pega a notinha, mira o celular, a câmera do celular lá no QR Code da nota, e isso vai automático para a APA se você deixar cadastrado o CNPJ da APA no seu aplicativo como doação instantânea. É bem simples, assim, isso é uma coisa que eu faço, eu gosto de ficar vendo as notinhas, sabe? Então, eu vejo lá, eu vejo todas que eu doei para a escola, é bem legal. Se alguém ainda tiver dúvidas, enfim, quiser ajuda para cadastrar, pode pedir Tem, ajuda? claro, a gente está super disponível, tem um grupo de captação de recursos, que está disposto, é só entrar em contato no material do flyer que a gente fez, da divulgação da nota fiscal, tem lá também o contato, e também procurando qualquer um no administrativo da escola, a gente direciona para quem se habilitou para auxiliar. então, nós temos ativos 96 CPFs, é isso, né? Desculpa, são 91 plenos 91. hoje em maio e 16 restritos. Então, esses 16 talvez se esqueceram de tomar a segunda dose. Vamos lá, pessoal, é importante. E pedir também para quem está assistindo, se não for cadastrado, se cadastrar, porque é muito importante para a APA Sim. e E projeto Sabiá e cadastrar tudo todo mais. mundo, né? Assim, Exatamente. a gente em casa, quem tem familiares no estado de São Paulo, né? Acho que muita gente, dá para a gente ampliar essa rede. E assim, se pensar que todo mundo faz compra de supermercado, né? Que é um tipo de resgate bem importante para a gente tem uma perspectiva muito, muito bacana, assim, de ampliar essa arrecadação. Isso. E foi, acho que dia 20, né? Foi ontem, quinta-feira, ou não? Isso, é. Acho que foi o folder, né? O flyer, não sei como é que fala, enfim, da nota fiscal paulista para o pessoal, para a comunidade da escola, né? Inclusive lá tem Sim. todos os dados, aí tem o videozinho que foi feito da escola também, e tem o passo a passo lá também nesse flyer, né? De como se cadastrar e como resgatar também. Isso, e esse material pode ser enviado para fora da comunidade, né? Assim, então, se eu Exatamente. recebi, eu mandei já para minha irmã, eu mandei para o meu pai, que mora em Campinas, a minha irmã que mora em Piracicaba, e a gente vai ampliando. É. Já chegou até em Prudente, eu mandei, tá? Tem um monte de lugar, Jales. Exato. Sempre tem, né? Assim, uns avós ou os tios que, poxa, a escola é tão bacana, queria tanto colaborar. Isso é uma forma de colaboração que, na verdade, não sai do bolso de ninguém, né? Porque são compras que a gente já faz. Então, não precisa. Enfim, é uma ajuda muito grande com um custo zero para cada um, né? Exatamente. Alguém tem mais dúvida? Não. Acho que não. Bom, Então gente, acho que é isso. também fico à disposição. Qualquer dúvida pode sempre procurar a escola, entrar em contato. Bruno está aqui também, faz parte da comissão de captação de recursos. Estou à A gente está. disposição. Muito Muito obrigado, obrigada, então. então, Bia. Obrigado, Obrigada a Bia. Obrigada a vocês. todos.